Crescendo na Graça, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa, com produção de Thaís Vasconcelos e direção de Sandro Zamboni. Olá, boa tarde para você que acompanha mais um Crescendo na Graça. Eu sou a Natália Zamboni e estou aqui mais uma vez, pela graça do Senhor Jesus Cristo, produzindo esse programa com assuntos relevantes. E pela graça do nosso Deus, 3 queridíssimas aceitaram o convite para falar com a gente sobre educação, distúrbios do desenvolvimento, e eu vou chamar elas agora. Uma delas é a Patrícia Lima, minha querida amiga, esposa do pastor Sérgio Lima. A outra é a Rosana Carvalho, que é esposa do presbítero Fernando, já esteve aqui no programa com a gente, contando um pouquinho da história dela. E a Beth Bem, que também já esteve aqui no programa contando um pouquinho da história dela, né? E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre distúrbios do desenvolvimento e sobre como essas rotinas podem afetar a sala de aula, né? Eu queria começar dando boa tarde para vocês, pedindo para que cada uma de vocês falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse da formação de vocês, por gentileza. Pode começar com a Paty, depois a Rosana e depois a Beth. Fica assim, ó. Ok. Eu sou Patrícia Lima, esposa do pastor Sérgio Lima. Primeiramente, também obrigada pelo convite, né, Nath, Thaís, todos aí, muito obrigada. Eu sou formada em serviço social, sou assistente social, e atualmente faço um mestrado em distúrbios do desenvolvimento no Mackenzie. Meu nome é Rosana Carvalho, esposa do presbítero Fernando. Tenho formação inicial em artes plásticas primeiro, e depois Deus resolveu me chamar para a área da educação. É uma história muito bonita, que um dia, quem sabe, eu posso contar essa história aqui. Estou trabalhando hoje, trabalho no Mackenzie, né? A faixa etária Fundamental 2, e estou aqui para colaborar também com vocês, e agradeço muito o convite de poder estar juntos aqui, a gente crescendo juntos aqui, né? Poxa, eu que agradeço a vocês. E você, Beth? Eu sou a Beth, minha formação começou lá no ensino médio, quando eu fiz o curso de magistério. Eu logo em seguida comecei a lecionar e ingressei no curso de pedagogia. Ao final do curso, eu ainda complementei com um curso de especialização em psicopedagogia, para saber melhor lidar com as questões da aprendizagem. Estou muito contente de estar aqui com vocês, é um prazer. Fantástico, né? E a gente vivendo agora um tempo de pandemia, a gente vê como que isso tem afetado os nossos filhos, né? Como isso tem afetado com as aulas online, né? Algumas crianças e adolescentes têm reclamado que não têm conseguido ter realmente aquela desenvoltura que eles tinham na sala de aula, né? Então a gente também vai chegar nesse ponto. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta para a Paty. Paty, o que é distúrbio de aprendizagem? Então, é um dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ele geralmente aparece na infância, né, antes da idade escolar, e são transtornos específicos. Eu acho que alguns de vocês, ou a maioria, já ouviram falar. Quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, a gente fala nos DIS. Tem alguns professores que usam a nomenclatura IAS, né, que são os mais comuns são 3, que é a dislexia, a desortografia, disgrafia e descalculia. Então, são esses 3 que são os mais comuns. Esses são os transtornos ou distúrbios de aprendizagem, também pode ser. E qual seria a diferença entre distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? Então, muita gente confunde, né? Muita gente acha que são a mesma coisa, e não são. Dificuldade de aprendizagem é algo mais pontual, mais momentâneo, que no contexto escolar, se tiver uma intervenção assim de mudança de pedagogia do professor, adaptação de alguma tarefa para o aluno,
Então, por ser momentâneo, se resolver algumas mudanças nesse sentido, aí é somente uma dificuldade de aprendizagem. O transtorno, o distúrbio, no caso, já é mais persistente. Então, a grande diferença é a persistência dos sintomas, né? Se persistir por um longo tempo, aí tem que ter um processo investigativo bem criterioso, que nós já vamos falar daqui a pouco, para identificar que tipo de transtorno de aprendizagem que é. Então, a dificuldade geralmente se resolve com uma mudança de método, com uma adaptação assim mais simples. E a curto prazo, né? Aí resolve. Entendi, os reforços escolares, né? Consultar uma psicopedagoga para dar uma ajuda. Aí quando você vê que todo esse processo não está ajudando, aí que tem, né? Talvez seja esse. Como a gente pode identificar esse problema e quais são os tipos de avaliações necessárias? Já citei aqui a psicopedagoga, né? Mas você tem aí para gente uma listinha aí que a gente pode procurar? Eu, como mãe de 4 crianças aqui, a gente tem vertentes diferentes. Tem alguns que se dão bem em algumas matérias, outros que não. E a gente vê, né? A gente às vezes fala, poxa, meu filho ainda não sabe ler e escrever, né? E os outros sabem. Tem muito dessa comparação que as mães fazem, né? Será que meu filho é lerdo? Ou meu filho é muito avançado, né? Então, é importante também a Paty esclarecer isso para a gente. Sim, daqui a pouquinho eu posso falar um pouquinho dos 3, a dislexia, a disgrafia e a descalculia, e daí a família pode perceber os sinais precocemente, a escola, os professores, os pedagogos, né? Então, tem todo um processo. Então, daqui a pouquinho aí eu explico um pouquinho de cada um, que daí fica mais fácil entender. Mas então, como a gente pode então identificar esses problemas? Então eu vou começando a explicar. A dislexia é uma dificuldade que a criança tem de ler e escrever. Então, já nas séries iniciais ali, os pais já começam a perceber, no processo de alfabetização, os professores também começam a perceber. Então, ela entende de um jeito e escreve de outro. Ela troca as letrinhas. Então, esse é um dos pontos principais da dislexia. Eles não conseguem, assim, identificar a palavra e escrever exatamente do jeito que a palavra tem que ser escrita, né? Então, eles trocam muitas palavrinhas. E eu tenho vários amigos que têm dislexia, né? E ela persiste nos sinais, ela persiste até a vida adulta. Então, a pessoa tem que aprender a conviver com a dislexia. Então, a própria pessoa começa a desenvolver formas de melhorar caso não teve essa intervenção na infância, né? Que antigamente não tinha, né, esse diagnóstico precoce. Então, era uma dificuldade. Mas as crianças de hoje, os professores percebendo que tem essa dificuldade, já pode começar a conversar com os pais, começar a perceber a questão de como escreve, de como lê, se troca muita letra, aí já dá para ter uma percepção logo de início, nos primeiros anos iniciais da escola, né? É de origem genética, então a dislexia passa, né, não necessariamente eu sou mãe, meu filho vai ter, mas aí o filho do meu filho pode ter, então é de origem genética, né? A dislexia. Alguns sinais importantes também. Atrasos na fala, quando a criança está demorando a falar, eles têm dificuldade de rima, eles não conseguem fazer rimas. Conforme vai crescendo, e também na época de escolarização, tem muita dificuldade com a leitura, não gostam muito de ler livros. Então, são pequenos sinais que os pais precisam ficar atentos para identificar uma possível dislexia, só que não é o pai que dá diagnóstico, não é o professor, daqui a pouco a gente vai falar quem que dá esse diagnóstico final, né? Então, são algumas alterações neurológicas, né, no caso da dislexia. No caso
da intervenção na dislexia, geralmente o psicopedagogo ele faz alguns testes diagnósticos. Aí entra o psicopedagogo. Ele, depois que o professor percebe esses sinais, ele encaminha para o psicopedagogo, ele faz alguns testes específicos para identificar que tipo de transtorno para que indique um possível diagnóstico. Então, tem muitos profissionais envolvidos e juntamente com a família. Então, é a família, a escola, profissionais da saúde, neuropsiquiatras, fono, psicólogos. Então, nesse processo investigativo, fazem parte vários profissionais, né? Uma equipe interdisciplinar que nós falamos, né? Entendi, Paty. Então, assim, com todo esse processo, né? A Beth leciona em escola pública, né? Sim. E a Rosana em escola particular. Como que funciona, então, para vocês duas, né? Em tudo que a Paty explicou, no dia a dia, né? Como vocês identificam essas dificuldades nos alunos? Quais são os sinais que normalmente eles apresentam, né? E quando isso é identificado, como funciona esse encaminhamento, né? Na escola pública e na particular? Então, primeiro eu vou perguntar para a Beth como funciona na escola pública, né? Como que é esse acesso, e depois eu peço para a Rosana responder como funciona na escola particular. Ok. O professor é o grande elemento importantíssimo nesse processo dentro da escola. É ele quem recebe essa criança, ele que passa por um processo de adaptação nas rotinas novas que essa criança vai enfrentar, novo agrupamento, vai perceber como essa criança enfrenta os conflitos, os desafios do dia a dia, e como é que ela se porta frente às atividades, às propostas didáticas que são desenvolvidas, né, na sala de aula. A gente, na prefeitura, tem um olhar na educação infantil muito apurado nos primeiros meses, principalmente, porque, assim como a Patrícia relatou, muitas coisas, às vezes a família não percebeu, mas no âmbito escolar, no grupo, essa criança começa a apresentar comportamentos, atitudes e manifestar algumas questões no seu desenvolvimento que chamam a atenção. Então, dentro desse contexto, na educação infantil, nós temos um grupo de professores que se reúne 4 vezes, pelo menos, na semana, com a coordenação, e nós tratamos esses casos. Esses horários são usados para estudo de caso e estudos e aprofundamentos em questões teóricas também. Com base nisso, nós chamamos a família e vamos começar a conhecer um pouco mais para poder fazer um encaminhamento. Na educação infantil, nós não temos dentro da escola um profissional que possa dar um respaldo maior. Então, o que a gente faz? Nós contamos com a ajuda de alguns profissionais nos órgãos públicos, as UBSs, tem fono, tem a psicóloga, alguns hospitais infantis. Aqui na região tem o Darcy Vargas, por exemplo, ele atende na parte de neuro alguns alunos da escola onde eu trabalho. Então, na educação infantil, nós contamos, então, com a família, uma parceria muito forte, e fazemos esses encaminhamentos. Já no ensino fundamental, é um pouco diferente, porque é um outro ritmo, né? O aluno vai para a sala de aula e o professor começa a perceber aí com muita clareza o que a Paty também falou. A criança não consegue escrever bem, ou a professora dá uma orientação, e essa criança não entende, não consegue integrar as palavras num conceito, numa ordem que ela compreenda. Ela não presta atenção, tem pouca concentração, ou é agitada, e as produções das lições, das avaliações, vão mostrando, então, algumas possibilidades e necessidades dessa criança. Então, existe um conselho de professores que se reúne com a coordenação, esse conselho de professores reúne, conversa, avalia, a família é chamada,
E na prefeitura tem alguns caminhos, né? Alguns projetos de recuperação paralela, que eu acho que, no caso, quando é uma dificuldade de aprendizagem momentânea, isso pode ser sanado dentro da escola, e se a família for parceira, melhor ainda, né? Como é importante, né? Como é Esse importante essa recurso só parceria. funciona, eu acho que só funciona se a família apoiar, viu? Porque é muito complicado para um aluno que está com dificuldade na escola, sem um apoio da família, né? Eu sei porque aqui em casa mesmo o Bernardo, a Bia já tiveram que passar por reforços. E assim, sem o nosso auxílio, sem a gente ter a paciência de sentar ali, explicar também para eles, né? Às vezes coisas que a gente mesmo esqueceu, né? A gente às vezes tem que dar uma corridinha no Google e dar uma pesquisada, né? Quem Verdade. nunca, né? Ainda mais em matemática. Mas que muda, gente, né? Mas realmente a família precisa mesmo auxiliar. Rosana, conta para mim como que funciona então esse método na escola particular. Sim. O método ele é bem parecido também com o método que a Beth falou de escolas públicas, mas a gente tem um diferencial que eu trabalho no Fundo 2, né, no fundamental. E no fundamental, meu aluno já tem uma formação diferente, já sabemos muitas coisas sobre esse aluno. E ele, quando vem para a nossa escola, eu acho que devido à classe social também, ele já vem muitas vezes com um laudo, quando ele já apresenta, os pais já perceberam então que esse filho, né, tem alguma dificuldade, já foram atrás, então a maioria dos casos que chegam para a nossa escola já chegam com um laudo. E nesse laudo, então, existe uma equipe de profissionais que distribui para os professores. Então, eu entro em sala de aula já com esse material, sabendo, né, quem tem só a dificuldade de aprendizado e quem tem o distúrbio. Então, assim, eu vou me planejando. Como a minha disciplina é ensino religioso, existem várias ocasiões que eu não consigo captar qual é a dificuldade, porque o trabalho é muito lúdico, às vezes a gente escreve, claro, a gente faz produções de textos, né, mas às vezes eu não consigo captar essa mudança. Então, o que que eu verifico? Eu verifico, às vezes, a letra, né, a letra do aluno, ela diz muito, aí eu começo a entender que ele, quando eu converso mais, ou dou mais atenção, ou valorizo alguma atitude, né, positiva que ele fez e valoriza de todos, mas eu percebo que aquele aluno ele começa a produzir melhor. Então, eu já tendo esse laudo, eu já tenho toda uma estratégia que a escola mesmo, né, prepara para a gente para poder tirar o melhor desse aluno. E assim a gente vai fortalecendo as nossas conexões, vão ficando fortes. E como ensino religioso, eu agradeço a Deus porque é uma oportunidade da gente também evangelizar, porque é um trabalho de formiguinha, todos sabem, mas é um trabalho que a gente vai se fortalecendo através deles, e os pais, no final, né, das contas, aí eles vão percebendo que para Deus não tem nada impossível. Ele transforma todas as coisas, é um serviço lento, que precisa das ferramentas que Deus mesmo criou, que são os profissionais, e o professor, né, que ele é um facilitador e que promove mudanças ali, como a Beth falou. E é uma peça-chave na vida de qualquer criança, né? Eu lembro de professores assim com tanto carinho que mudaram a minha vida, né? Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, realmente tive mesmo. Não tinha professores que me ajudavam assim. E aí teve uma professora na 8ª série. Eu lembro dela até hoje, uma japonesinha bem baixinha. Ela teve tanta paciência comigo, ela de escola pública. Ela não tinha obrigação nenhuma de ficar comigo na sala de aula depois que os meus amigos iam embora. E ela ficava comigo, me ensinando tudo que eu não sabia. E ela voltava em contas que eu deveria ter aprendido na 3ª série, na 2ª série, eu estava no 8º ano, né? E ela falou, olha, se você não aprender essas contas, você não vai conseguir fazer essas contas, né? Opa! E assim, mudou
um paradigma para mim, e assim, os professores realmente são importantes, né? Aí você falou Sim, sobre avaliação de letra de aluno, né? Aqui em casa, sim. por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. O Bernardo não escreve letra de mão, ele só escreve em letra bastão. O Sandro, ele já tem mais de 40 anos, e ele não escreve letra de mão, é só letra bastão. Então, se eu Olha fosse só, analisar escrita dessa forma, né, é o lance de traço de personalidade mesmo das pessoas, né? exatamente, sim. Engraçado. E a É, gente, aos poucos, vai ajudando também a esses alunos a superar, né, as suas dificuldades e vai uhum. mostrando que é necessário ter paciência, né, e que tudo é um momento, né, cada coisa tem a sua fase e a gente pode ficar sempre esperançoso que vai vir coisas muito boas aí com esse trato todo. Verdade. Paty, quando é diagnosticado, os pais precisam se desesperar? Alguns se desesperam, eu diria a Sim, maioria, né? sim, Mas não precisa, porque a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você vai ter um acompanhamento sobre como você vai poder intervir junto a essa criança. Então, com uma intervenção adequada, orientada por todos esses profissionais, traz um efeito muito positivo. O problema é quando não há essa intervenção e a criança fica à deriva, assim, sofrendo e os pais sofrendo junto. Então, não querendo que a criança seja diagnosticada, mas quando ela é diagnosticada corretamente, é positivo, porque daí ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, até uma questão interessante que você estava falando, Nath, em relação à matemática, a descalculia, que faz parte dos três, né, que é a dislexia, descalculia e disgrafia, a descalculia é justamente problemas com a matemática. Só que se você tiver um professor que você na segunda série não conseguiu aprender, mas na terceira você conseguiu, então já é um indício de que não é um transtorno, porque o Olha, transtorno ele mas a professora marcou minha vida, mas isso não quer dizer que eu aprendi, entendeu? até hoje. A Então, calculadora ainda é minha melhor amiga. é questão de marcou habilidade aí, né? afetivamente, né? Eu tenho Marcou descalculia, afetivamente. gente. Eu tenho descalculia, mas É. agora eu sou a mãe, entendeu? Então, Aham, eu entendi. tenho que não deixar os meus filhos terem. Aham. Porque a descalculia, ela traz coisas muito assim, a criança não consegue diferenciar os símbolos das quatro operações, ela não sabe fazer a conta mais simples da simples, de 2 mais 2 ela não consegue. Então, a dificuldade, por isso que ela é muito confundida com o transtorno. O transtorno tem questões muito mais profundas, né, de persistência também. Então, a dificuldade pode ser sanada. Então, muitas pessoas têm somente a dificuldade, que muitas vezes é confundida com o transtorno. Aí o É, transtorno precisa de uma intervenção mais qualificada, né? Com profissionais especializados. Que daí entram todos os profissionais que as meninas falaram, que é professor, orientador, né? E médicos. e como que se E... dá esse tratamento? Assim, vamos supor, vai, a Natália chegou para você lá, criancinha, ou não, ela tem descalculia, qual seriam os passos que ela tem que tomar? Até chegar no diagnóstico, o processo investigativo tem anamnese com os pais, tem anamnese com as crianças. Anamnese é uma conversa que o profissional tem com os pais antes de começar a conversar com a criança, para entender como que é o contexto de vida dele. Isso que vocês falaram aí é muito importante, que é a questão familiar. Quando a criança tem problemas na família, pode influenciar na questão da aprendizagem. Então, tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração, né? Aí, a partir do momento que esses profissionais fazem todos esses testes, que eles conseguem chegar no diagnóstico, que daí depois dessa intervenção ainda tem médicos que vão avaliar para dar o parecer final. Aí sim é que vai ter o processo interventivo, né? Que daí vai depender. Pode ser um reforço, pode ser atividades mais lúdicas, pode ser uma adaptação na sala de aula. Aí as meninas poderiam até contar como que são essas adaptações na sala de aula,
para que o aluno passe a aprender de forma diferenciada, né? Depois que é diagnosticado. Ô, Beth, Rosana, como que funcionou assim nessa época de isolamento, a ausência da escola presencial? E qual foi a maior dificuldade de aprendizagem nas crianças que vocês viram, assim, né? Ambas acho que tiveram que dar aula online, né? E como que foi assim para vocês? Primeiro a Rô responde e depois a Beth. Ok. Primeiro, né, fomos desafiados e com certeza esse ano já estou mais fortalecida, mas é um desafio grande não só para os professores, mas maior ainda para os alunos, porque falta para eles um novo momento, tipo concentração, organização, os pais estão sobrecarregados, né, não pode dar atenção e eles perdem o foco. Então, o professor que estava acostumado com uma metodologia, né, ele passa então a buscar novos métodos e que agora eu estou usando a metodologia ativa, que eu atinjo todos os meus alunos que têm algum distúrbio, os que têm dificuldade e aqueles que estão também remando juntos lá. Então, essa metodologia ativa, ela envolve, então, discussões no fórum, o chat, né, que elas entram lá para conversar e elas estão mais presentes nas discussões de pequenos estudos de caso. Então, na minha disciplina, eu consigo criar essa conexão e eu estou conseguindo, assim, bons resultados. Mas, no início, nós tivemos vários problemas de alunos com ansiedade, dormindo pouco ou ficando muito tempo em jogos eletrônicos, causando uma grande irritabilidade. Então, chegava alunos comentando que ficavam quase 8 horas, né, para os pais poderem trabalhar aí sossegados, envolvidos com uma tecnologia, cansando aí todo o seu físico, né, trazendo consequência para o aprendizado, porque não tinha uma boa qualidade de sono, não se alimentava direito, então a gente já sabe as consequências disso, né? Então, a gente está ainda lutando com isso, alguns alunos já estão doentes, né? Fazendo tratamento já com psicoterapia, com psiquiatras já, então eles têm os dias que eles podem ir para a escola, os dias que eles abrem as câmeras, dias que não, então nós somos posicionados através dessa equipe, né, da nossa escola, que já vai direcionando para cada caso, até o jeito de eu falar. Então, tem casos que eu escrevo no chat só e mando mensagem para a nossa plataforma do Moodle e ele não fala comigo, ele não tem condições, ele está vivendo um outro momento, né? Então, a gente tem casos assim. Tem que ser muito paciente, né, Sim, Rosana? a gente tem, porque Deus dispensa todo dia muita paciência, ele fala assim, vai lá e cuida, né? Verdade, Traz acolhe. Então, nós estamos com a pedagogia do acolhimento total, né? Tanto a nossa voz, o nosso jeito, e a gente vai envolvendo e o aluno passa a ter assim mais esperança de ter momentos melhores, mesmo sendo medicado, né? Os pais sofrendo bastante, mas conseguiu estar numa escola confessional e que Deus é o nosso tudo, e eles vão se alimentando disso, e com certeza verdade. a igreja de Alphaville tem usufruído, porque muitos têm procurado a igreja nesse momento, porque estão vendo resultados com seus filhos, né? Então, a partir do momento que eles começam a ver resultados, tudo vai ficando melhor, né? Então, está funcionando assim, difícil, mas cheio da graça de Deus lá. Que bom, que bom. E você, Beth, como que funcionou aí para você esses desafios de aula online? Realmente, aula online para educação infantil, muitas interrogações, muitos questionamentos sobre o tempo de tela, a exposição das crianças pequenas a esses recursos. E a gente, na educação pública, ainda luta com outra questão, aí, englobando também os alunos do fundamental e até do ensino médio, que é a acessibilidade. A rede pública, ela é imensa, são milhares de alunos, e uma grande parcela
tem muita dificuldade para acessar, e uma boa parcela não tem como acessar. Então, o que foi feito? A princípio, quando tudo parou e entramos em quarentena, nos reunimos e começamos a gravar nós mesmas os vídeos. E aí, cada professora usando seus próprios recursos, né? Porque a própria prefeitura não tinha como fornecer equipamento para que isso fosse feito. Eles forneceram alguns treinamentos para os professores. E nós, muito preocupados com as crianças. A prefeitura, então, elaborou alguns manuais, eles estão disponíveis na plataforma da prefeitura, na página da Secretaria da Educação, chama-se Trilhas de Aprendizagem. Esse material, ele existe impresso também, ele foi encaminhado para a casa dos alunos. E a gente tem que entender que, nesse tempo de pandemia, os transtornos para a nossa população foram tão grandes que a escola passou a ser um elemento de apoio para a comunidade. Então, a escola forneceu cesta básica, nós fomos lá e montamos envelopes com atividades e materiais para as crianças fazerem em casa, de acordo com aquilo que nós mandávamos pela internet. Usamos muito o Google Sala de Aula, usamos até hoje, né? Postamos atividades diariamente para as crianças e nos comunicamos com as famílias através de lá. Recebemos as fotos dos alunos fazendo as atividades e, da mesma forma, no fundamental, os professores também enviaram as aulas. Neste ano, tivemos o retorno, mas o retorno na educação infantil são apenas 35% das crianças. Eles estão presencialmente, com distanciamento, com todos os cuidados, um protocolo rigoroso. Está funcionando, mas apenas uma parcela. Muitos pais resolveram não enviar as crianças e acompanham o ensino remoto dentro daquilo que podem. No ensino fundamental, há um rodízio de alunos. Então, algumas classes foram divididas em 3 grupos e a professora trabalha cada semana com um grupo. Então, não é fácil, né? Você ir apenas uma semana para a escola, né? Como que fica a aprendizagem desse aluno? Então, nós nos questionamos, quando isso passar, quando pudermos todos voltar, na educação infantil enxergamos de uma outra maneira, né? Os processos podem ser retomados de certa forma, mas haverá realmente um problema bastante grande de defasagem de conteúdo para ser vencido. Até né? Porque quem é o professor em casa quando recebe os materiais são os pais. E muitas vezes os pais que mandam os filhos para a escola não têm esse preparo, né? Para ver, às vezes, na escola particular, o pai, às vezes, não terminou a 5ª série, não terminou a 8ª série. E, assim, não tem como ajudar os filhos. Eu terminei a escola e eu, às vezes, eu passo aqui para poder ajudar meus filhos. Né? O Guilherme, às vezes, veio com o 9º ano falando de Bhaskara, falando uns negócios que eu nem sei para que serve. Tipo, eu falei... então, não vai rolar, você vai ter que pesquisar no Google, falar com outra pessoa, né? Graças a Deus, Deus tem enviado professores de física para a nossa igreja, né? Professores de matemática, a gente está colocando essas pessoas para tirar essas dúvidas, porque senão, né, a gente não consegue. Mas quem que dá aula para classe infantil? São as professoras, são pedagogas. Qual de vocês duas dá para a sala infantil? A Beth, né? A Beth até 5º ano? Não, eu trabalho com educação infantil. A educação infantil na prefeitura vai de 0 a 5 anos e 11 meses. Olha que legal, deve ser muito legal. Você está falando de matemática? Aí, eu sei porque aqui em casa era assim, né? Professora, então agora vamos falar de matemática. Professora, olha o meu carrinho! Olha, é isso mesmo, não é? É muito legal. A gente faz aula, nas aulas online, é muito divertido. Então, nós contamos história, fazemos desenho, fazemos experiências científicas e sempre estimulando as crianças a uma participação bastante ativa. Isso que a Rosana falou, dos métodos ativos, gente, é o nosso caminho. E quando né? você faz uma pergunta, todo mundo quer responder.
Você deve Não, ficar ma enlouquecida. mas tem a etiqueta online, nós passamos essa etiqueta e eles já estão, neste ano, uma maravilha. Eles chegam a Aprendendo a dizer levantar assim: a mãozinha para sim, falar. aprende, não fala na hora que o outro está falando, e depois ainda diz assim: "Professora, você é tão calma", mas é porque não tem, a gente não tem que ficar contornando na sala de aula, né, então, eu também É. preciso levantar a mão para intervir quando alguém está falando: "Olha, a professora vai falar agora, depois", né, então eles acham a gente ainda que somos calmas agora, O antigamente Bernardo falavam: é o "Nossa". menorzinho aqui em casa, né, nas aulas online. Então, a professora às vezes pergunta alguma coisa, sei lá, de história. Então, vamos lá, Bernardo, o que você aprendeu? Aí ele começa a falar. Então, professora, eu posso responder? Posso responder? Aí ela, tá bom, pode. Aí ele vai lá e responde. Porque no Minecraft eu fiz não sei o que Ah, lá, e aí ele começa a falar por 10 minutos, a professora assim, esperando ele responder. Aí a professora vai lá e muta o microfone dele. Aí ele, mutou meu microfone? Como pode? Fica irritadíssimo. É muito engraçado. é. Eu achei muito engraçado esse período de aulas online e agora estou muito agradecida a Deus que eles voltaram para o presencial. Nós Porque, olha, entendemos você. a evolução deles na escola, assim, a gente está falando de 2 semanas no presencial, foi da água para o vinho, assim, as crianças aprendendo, né? Porque eu entrava na sala, eu estava aqui trabalhando, e estava lá no quarto, o Bernardo estava mexendo com Lego, né? Estava desenhando, sei lá, um dinossauro na página do caderno. Não estava fazendo o que deveria, né? Aí você entra, briga, faz, você fala. Então, assim, a gente não pode contar, né? Cada um numa sala. Então, realmente, mães que têm mais de um filho, cada um numa sala, realmente não é fácil. E o senhor nos sustentou, graças a Deus, né? Todo esse período. Verdade. Eu queria finalizar, então, para vocês três, né, fazendo uma pergunta, como que vocês, cristãs, mulheres cristãs, né, e quando vocês veem uma criança, um ser humano, né, em formação, passando por essa dificuldade, qual que é a sensação, assim, de vocês, além de passar por esse processo de mandar, né, para psicopedagogo, vocês têm costume de orar por essas crianças, de incentivá-los a procurar uma igreja, como que funciona? Eu vou pedir para a Paty começar, depois a Rosana e depois a Beth. Então, sim, eu já me deparei com vários casos, assim, no contexto da igreja, né? E, primeiramente, assim, quando já são cristãs, essa questão de estar junto, de poder conversar, de poder orar, de poder conversar sobre a própria dificuldade da criança, de buscar conhecer também o assunto, porque isso é muito importante. Quando uma criança começa a apresentar algum tipo de sinal, que a família fica até desesperada, é importante você conhecer alguns assuntos e incentivar os pais a, baseados nos sintomas que a criança tem, a ler bastante, a buscar se inteirar de dificuldades, transtornos, não para diagnosticar, mas para ter uma noção de como ajudar a criança e como Sim. também procurar essa ajuda. Então, a questão espiritual é muito importante, mas eu diria que você tem que caminhar junto com a pessoa mesmo, conversar bastante sobre a situação e orientá-la a buscar uma ajuda profissional, porque esse tipo de diagnóstico só quem pode dar são os profissionais, depois de uma intervenção muito criteriosa. Não tem como nós chegarmos e dizermos, olha, eu acho que a sua criança tem tal coisa. Não, o máximo que você vai poder fazer é orientar para que ela pesquise sobre tal assunto para ver se faz sentido ou não, para a partir daí ela procurar ajuda. Então, eu acho que o acolhimento que a Beth falou, isso também se dá no seio da igreja, eu acho que a gente tem que acolher as pessoas, caminhar junto, como se fosse um discipulado e aconselhamento mesmo, caminhar junto com a pessoa, né, para que ela possa se sentir à vontade também para conversar essas questões que as crianças estão passando. E a pandemia em si trouxe muitas questões de saúde mental, principalmente para as crianças, né? Então, as crianças estão mais vulneráveis, então os pais têm que ter muita paciência, têm que conversar muito com a criança, explicar a situação com muita clareza, brincar com a criança, o brincar é muito importante,
porque às vezes a criança não tem transtorno nenhum, ela só está passando por uma fase complicada. Sim. Então, o caminho até um diagnóstico é longo, não é assim tão simples. Então, demora e precisa de muita orientação. E se tiver alguém para caminhar espiritualmente falando junto com a pessoa, facilita bastante. Para Aí é até a verdade. pessoa não entrar em desespero, como você mencionou. Precisa se desesperar? Não deve se desesperar, porque quanto mais desespera, pior fica, porque aí você Verdade. não sabe, você como mãe, você como pai, você não vai saber o caminho que você precisa trilhar. E é um caminho, principalmente para quem é de escola pública, como a Beth, assim, as crianças de escola pública, é um caminho muito doloroso, porque o sistema de saúde não tem, assim, todos esses profissionais à disposição, às vezes a família não vai em busca dessa ajuda, então tem uma série de fatores que uma criança, do contexto de escola pública, tem um pouquinho agravado, e muitas nem têm computador, né, Beth, eu imagino. Então, tem muitas questões envolvidas, né, na questão pandemia. Mas fora da pandemia, eu aconselharia a buscar o entendimento de alguns assuntos para, então, buscar uma ajuda profissional. E isso quem vai dar é o próprio profissional, né? É verdade. E você, Rô? Tem costume de orar por essas crianças, né? Além Então, de encaminhá-las para todo o tratamento, mas a gente se apega também, né? Como que você então, procede nesse a sentido? minha disciplina no Mackenzie é ensino religioso e ética. Então, eu estou num ambiente muito confortável, né, para trazer esse acolhimento, para trazer também a comunhão entre eles, né? Na nossa sala de aula nós temos uma caixinha de oração, mas agora com o distanciamento, eles entram no chat do Moodle, pede oração, eu oro através desse chat, né? Então faz toda a diferença esse contato, eu Que não bem. perdi o vínculo, eu fui atrás desse aluno, marcando cada aluno lá e perguntando por ele, cada familiar que passava por luto, nós estávamos lá orando, oferecendo o nosso ombro, né? Então, é uma disciplina que Deus me chamou para poder mostrar o reino de Deus lá dentro do Mackenzie e saber que a gente pode ter esperança, que esse Deus é muito bom, não há história com um final triste, é sempre com um final feliz, e a gente sempre passa isso para os pais, né? Um desenho, uma situação que eles pintam de um jeito, Deus vai lá e faz um colorido diferente e Verdade. mostra que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Então, a minha disciplina ela é responsável de levar esse aconchego, esse acolhimento, né? E fazemos essas conexões aí. E tanto é que as igrejas próximas têm crescido nesse momento, no sentido de, mesmo com a pandemia, com o distanciamento, eles têm procurado, o pastor, pelo menos, né? O capelão tem entrado mais em contato. E é isso, né? Essa comunhão e essa oração constante para Deus nos Ó, o jeito sustentar. que a Rosana fala já acolhe, né? Já é acolher, eu já me senti acolhida e abraçada. Só do Ai, jeito que que ela tá bom! falando. Incrível, realmente acho que Deus te colocou no lugar certinho, até porque o Ah, jeito eu, que você eu creio, fala. eu É creio, porque porque eu tudo que é gosto. cinza vai ficar colorido, vai ser um final feliz. Então, É colorido. realmente, eu acredito que está no lugar certo. O Senhor te colocou no A caminho minha certo. artes plásticas uniu o colorido com o cinza que eu iria viver e a gente vai fazendo as coisas ter uma Exatamente, cor, transformar, né? É isso aí. exatamente. Quero ver um quadro, hein? Tá Opa, desafiada. vamos Deixar um lá. quadro para a gente ver. É. Conta pra gente, Beth, como que funciona para você? Bem, Deus nos coloca nos lugares para a gente ser luz, né? Para a gente brilhar, para a gente influenciar a vida das pessoas, para a gente compartilhar do amor que Ele nos dá. E eu tenho tido várias experiências nesse sentido. É lógico que dentro da escola pública não há manifestação religiosa, porque a escola não permite e ela é aberta a qualquer tipo, né, de religião. Então, na verdade, ela não ensina
nada nesse sentido, nós não abordamos esse assunto lá dentro. Mas aquele que é de Jesus faz a diferença, né? Nos locais, porque Deus usa a nossa vida de maneiras que a gente às vezes não imagina. Então, numa entrevista com uma mãe, essa questão de você muitas vezes aconselhar sobre questões do lar, sobre questões da criação daquele filho, da maneira de lidar no dia a dia, como ela enfrenta e ajuda a criança a passar por essas dificuldades e enxergar que ela pode conseguir melhorar, vencer, avançar na sua aprendizagem, avançar no seu desenvolvimento como pessoa, né? Então, essa influência a gente sempre procura fazer na vida das pessoas. Na verdade, a prefeitura ela tem alguns grupos que dão apoio a essas famílias. Ela tem um grupo que cuida só do apoio à inclusão. Então, por exemplo, eu tive uma aluna muito querida, que tinha um quadro bastante grave, com paralisia cerebral, dificuldades de fala, um caso bastante complicado. E nós recebemos todo o apoio. Então, eu tinha uma especialista todo mês lá, avaliando, dando conselhos do que fazer, me ajudando em algumas questões. A prefeitura também coloca estagiários nas salas, que tem crianças com dificuldades. Tem um grupo que faz um apoio para as crianças em vulnerabilidade. Então, avaliando questões que a gente percebe na escola, né? Como a violência que essa criança presenciou ou sofreu na família, questões de abandono e outras questões bem sérias. Então, existe um grupo, é o NAAPA, que tem nas delegacias de educação, e eles vão à escola com uma equipe multidisciplinar. Aí tem 2 psicólogas, tem fono, tem psicopedagoga, tem assistente social, e elas vão para a escola observar e depois chamam a família para uma entrevista e uma orientação. Então, isso já ajuda uma família que, muitas vezes, como a Patrícia falou, não tem o recurso. Às vezes, a gente fica com o coração na mão, né? Querendo fazer o máximo dentro da escola, mas existem tratamentos Dá vontade e acompanhamentos. de levar todo mundo para casa, não é verdade? Exato. Agora, a questão de orar pelos alunos é muito interessante. Faz muita diferença, gente. Lógico que a oração, né, nos transforma e Deus age, e a oração pelos alunos, por aquela criança que às vezes é a criança que está causando dentro da sala de aula, né? Porque ela está com um comportamento mais agitado, ela está com um contexto familiar complicado. A gente sabe que Deus nos dá a sabedoria para lidar e ter a paciência e o amor de Deus sendo transbordado através do nosso trabalho. Que bênção. Beth, só um comentário final. Agora, em dezembro de 2019, foi aprovada a lei que agora é obrigatório ter assistente social na rede de educação básica. Então, é uma luta assim, de 20 anos e agora, em 2019, foi aprovado. Então, já tem um ano essa lei, então, obrigatoriamente, agora com a pandemia demorou um pouco, mas terão assistentes sociais nas escolas básicas para identificar todas essas questões sociais que você falou, abandono, violência doméstica, gravidez precoce, dentro da escola mesmo. Então, vai ser muito importante, porque ele vai ser um profissional que vai lidar diretamente com as famílias, então vai ser um ganho para as escolas, né? O meu projeto, inclusive, é sobre isso, então é muito legal, é uma coisa muito nova e que Deus, assim, abençoou para que fosse aprovado agora em 2019. Que bênção, vai fazer uma diferença na vida de muita gente, de muitas crianças. A graça de Deus, né? Ele faz os filhos dele brilharem e salgarem onde quer que estejam, não é verdade? E chegar na graça comum, que é para abençoar todos, não é verdade? Verdade. Meninas, eu queria que esse programa tivesse 3 horas, mas ele não tem 3 horas, ele tem só 60 minutos, é bem rápido. Mas eu queria convidá-las para voltar mais vezes para a gente falar sobre isso, que é um assunto muito bacana para a gente falar,
principalmente no contexto de pandemia, educação é um assunto que eu, ainda sendo mãe, quero conversar mais com vocês. Principalmente sobre matemática, a gente vai falar mais. Transtornos de aprendizagem, os DIS, Pois é. dislexia, disgrafia, descalculia. É fácil Exatamente. lembrar. Esses transtornos aí, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele disse que a gente teria aflições nesse mundo, não é verdade? É E com a verdade. queda, realmente vieram transtornos, vieram doenças, vieram depressão, mas nada disso se equipara ao amor do nosso Deus, não é? É verdade. Então a gente continua firme no Senhor e crescendo em graça todos os dias. Eu Amém. queria agradecer vocês três por terem participado desse pequeno momento aqui comigo. Queria deixar esse momento para vocês se despedirem, fiquem à vontade. Obrigada pela participação, gostei muito de participar, agradeço muito a Nath, e Deus abençoe meninas, Rosana, Beth, vocês são pessoas fundamentais no contexto escolar, como cristãs e propagadoras aí do Evangelho, onde vocês estão aí nos contextos, a Rosana não secular, porque é confessional, mas a Beth pode ser luz, sim, ela é com certeza lá no contexto da escola dela. Deus abençoe muito vocês. Eu agradeço também o convite, agradeço a Deus por poder falar um pouquinho do amor dele, a gente falar dos frutos que a gente tem produzido, e eu sempre lembro do Heavy Canelhas falando, fale bem de Deus, né? Então nós viemos aqui falar bem de Deus, de tudo que ele tem feito, e agradeço esse encontro gostoso e que outros venham. Nath, muito bom estar com vocês, viu? É Uma sempre boa noite muito para bom. todos. Obrigada, Rô. Foi muito bom. Aprendi também, né? É muito bom ouvir as colegas, né, de profissão também. E eu gostaria de dizer o seguinte: Deus nos fez seres únicos, né? Com características, com um jeito de aprender, um tempo de aprender, e que Ele nos dê capacitação, né, sabedoria para nós podermos ensinar e levar os alunos a crescerem, a se desenvolverem em todas as áreas, né? Com as suas características, ajudando a superar os obstáculos, né? Que ele nos capacite dia a dia. Tá? Muito obrigada, Nath, foi ótimo. Meninas, voltem sempre, Deus abençoe vocês, um grande beijo, uma ótima tarde. Convide todas as amigas de vocês para assistirem o programa e falem para elas que todas as quintas-feiras, às 3h, estaremos aqui, com muitos assuntos relevantes. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada pela disposição em estar aqui. Deus abençoe. Um beijo. Um beijo. Agora vocês vão ficar com um quadro que eu gosto muito de fazer nesse programa, porque a gente conta histórias de pessoas muito queridas para a gente, né? É um quadro Construindo Histórias da Igreja Presbiteriana da Lapa. Quadro Histórias que constroem a Igreja Presbiteriana da Lapa. E hoje, no quadro Histórias que constroem a Igreja Presbiteriana da Lapa, eu trago um casal muito, mas muito legal aqui, que é o Wagner e a Vilma. Olá! São meus amigos, gente. Olha eles aí. Tudo bem? Boa tarde, Nath. Boa tarde. Tudo bem. Eu queria começar conversando com vocês, perguntando quanto tempo vocês estão na Igreja Presbiteriana da Lapa. Bom, eu estou há 47 anos, né? Eu sou pernambucana, vim para cá com 4 anos de idade, vim novinha, toda a família. E estamos lá até hoje, graças a Deus. Isso já tem 47 anos. Eu entrei um pouquinho mais tarde, né? Eu estou na Igreja da Lapa desde 94, que foi quando eu conheci a Vilma, né? Colega de trabalho. E sempre assim, né? O que é amiga, né? Um dia se torna esposa, né? É sempre assim. Então aí ela me apresentou à igreja e eu estou lá até hoje. Pensei que você tinha ido para a igreja para arranjar namorada. Teve um monte de gente que fez isso, né? Não, eu arrumei a namorada antes de ir para a igreja. Ela que me levou para a igreja, a namorada que me levou para a igreja.
Tem vários casais aqui, tem vários casais que vieram da entrevista aqui que se conheceram na igreja, na UMT, e ficaram amigos, e depois casaram. Mas que bom, então. E quanto tempo vocês têm de casamento? Eu sei que vocês fizeram aniversário de casamento aí recentemente. Quanto tempo? 22, né? 22, agora em setembro, 23 anos, isso. Em setembro. 23 anos. Uma vida. 44 anos, você falou que está na igreja? Eu, 47. 47 anos, meu 47. Deus do céu, olha isso. E o Wagner está há quantos anos? Desde 94? Quantos anos? 94, 27. 27 anos, Certo. metade desse período. Olha que beleza. E com a graça de Deus, em dezembro, né, de 2013, eu me batizei, né? O reverendo Jorge fez o batismo, né? Eu fiz a profissão de fé, ele e o pastor Wagner. Uhum. Que legal. E aí você teve a sua apresentação também na igreja. Que legal, né? E aí vocês começaram a caminhar juntos na igreja, casaram. E aí, Sim. quais foram os trabalhos que vocês desenvolveram na igreja ao longo desse período? Bom, eu tenho OCP, eu fiquei 7 anos na OCP, 19 anos na EBD, sempre na área infantil, né, e também com os pré-adolescentes, fiquei na recepção, agora por conta da pandemia, né, estamos um pouco ausentes desse trabalho, participei um pouco da CAF, e estou agora também na comissão de contas, também fazendo esse trabalho, também junto na igreja. É engraçado quando a gente está há muito tempo na igreja, né? Não tem um lugar que a Vilma falou que ela não passou, né? Só não foi pastora porque não pode ser pastora na igreja. Não pode, é verdade. E assim, no meu caso, eu acompanhava ela, né? Ela como professora dos pequenininhos, né? Eu ia junto, eu era o tio dos pequenininhos. Isso é verdade. Então eu ficava na sala, ela dando aula lá e eu cuidando dos pequenininhos. Não precisava correr com o pequenininho para o banheiro, era o tio que levava. E até aí depois fui convidado, né, pela junta, né, para fazer um curso de trainee, né. Aí fiz esse curso de trainee, de diácono, né. Depois fui para uma eleição, consegui ser eleito, né. E hoje sou vice-presidente da Junta Diaconal da Igreja da Lapa. Que bom. Meu Deus já estava trabalhando na vida dele desde aquele tempo, né? Graças a Deus. Já vem, colocou a mão na massa uma vez, já era, não tira mais. É verdade. E agora tem aquela disputa, né? Uma disputa interna lá, né? Uhum. O pessoal da multimídia quer que eu fique no som, o pessoal da junta quer que eu fique para a junta, e eu tô ali, naquele cabo de guerra, né? Vai ter que trabalhar nos dois. Vai ter que se virar nos 30. Com certeza. Vai ter que ser sal num lugar e luz no outro. É verdade. O Sandro está falando aqui que o Wagner é dele. Bom, aí você vai ter que conversar com o Totti, né? O Totti que é o presidente. Para quem está assistindo esse programa aqui a primeira vez, o Sandro ele fica na parte do som e multimídia. Então ele está puxando do outro lado do cabo de guerra. Mas tudo bem, de todas as formas, né? Qualquer trabalho que a gente desempenha na igreja, ele é feito com muito amor, não é verdade? Eu queria perguntar para vocês dois, que estão há tanto tempo na igreja, uma história que marcou a vida de vocês nesses 27 anos do Wagner e nesses 47 anos. Conta pra gente uma história que marcou vocês. Olha, eu queria comentar, voltando um pouquinho atrás, falando quando eu trabalhei na UCP. Eu trabalhei por 7 anos na UCP e sempre como auxiliar, né? E teve um ano que eu fui a presidente da UCP, estava realmente à frente desse trabalho. E eu tive ali uma experiência marcante. Por quê? Porque quando eu me vi à frente desse trabalho, eu fiquei com medo, fiquei com receio. E falei, não, eu não tenho capacidade para isso, né? Então, e eu relutei, né, por algum tempo. Falei assim, eu não tenho capacidade. Então, parece que eu me senti como Moisés, né? Eu não sei falar, eu não sei estar à frente, essa coisa toda.
E realmente Deus falou ali comigo. Tá? A gente até pensa, né? Quando Deus fala com você, ele põe a mão na cabeça. Não, ele puxou minha orelha. Então, eu senti realmente isso. Hoje tem que ser franca, né? Assim, deixa eu trabalhar. Então, se disponha, né? Se disponha para Deus trabalhar. O Senhor capacita aquele que ele chama, né? Hã? O Senhor normalmente capacita aquele que ele chama. Justamente, vem justamente essa situação, né? Mas, assim, um outro ponto que marcou na Lapa, ele começou com um convite e depois saiu da igreja. Né? Foi fora da igreja a minha experiência, talvez a do Wagner também. Também. Foi quando a Aldeci, a minha amiga, que eu amo tanto, a Aldeci, ela... Aldeci, né? Todo mundo Aldeci, uma fofa, amo de paixão. Ela nos chamou para um almoço. Eu disse, mas Aldeci, eu já tenho almoço. Não, guarda tudo e vem almoçar comigo no domingo. Tá bom, fomos. Mas, olha, eu nunca tive uma experiência tão grande como foi naquele dia, né? Só, a gente pode contar assim rapidinho? Mas é esse quadro para vocês contarem isso. Então, foi assim, ela nos chamou, nós fomos, no caminho, o carro dela quebrou. Ficamos ali, talvez, uma hora talvez. Saiu da igreja, 12h30, indo para a casa dela, o carro quebrou. Para fazer o almoço. Aí veio o guincho, levou tudo. Quando chegamos na casa dela, ela foi pôr o frango no forno. Aquilo para mim, eu já fiquei ali desesperada. Eu falei assim, meu Deus, imagina, ela vai ficar nervosa. Porque, né, chamou para um almoço, você ainda vai colocar o frango. Então, ali, naquele momento, eu senti assim, a paciência. Você tem que saber esperar. Você não precisa ficar nervosa por uma situação que não precisa disso. Que não está no seu controle, né? Não está no meu controle. Mas, assim, o jeito dela, calma, aquela pessoa que ela né, transmite aquela segurança, aquela paz, você não precisa se irritar. Então, aquilo eu aprendi muito naquele dia, né? E depois, na hora do almoço, estava tudo pronto, vi uma faz oração. Ora pelo Marcelo. Tá bom, vou orar pelo Marcelo. Orei pelo Marcelo, mas depois eu falei assim, mas quem é o Marcelo? Marcelo é o rapaz do guincho. Quer dizer, você também já teve também a experiência de evangelizar, sabe? Uma pessoa que você não conhece e você já pediu por aquela pessoa. Então, é incrível como aquele dia realmente me marcou. E no dia seguinte, nós perguntamos, então, como que o carro dela ficou, levou para o mecânico, Vilma, o carro ligou normalmente, não teve nada. Então, nós tivemos que passar por aquilo. Foi só para te dar aquela lição mesmo, né? Foi uma grande lição. Eu nunca vou esquecer. É um aprendizado. Amo, te amo, Desi. Fantástico. Eu compartilho essa história com ela, porque foi assim, uma coisa que, nossa, e experimenta, liga o carro, não funciona, e põe para lá, põe para cá, não vai, o guincho leva só até a metade do caminho, depois para chegar na casa dela, foi outro guincho. Então, assim, foi uma história assim que você fala, caramba, tudo isso por conta de um almoço. Mas, olha, tiramos uma lição de vida por conta desse almoço. Aprendemos muito. E, assim, cada vez que eu estou com ela, eu aprendo. E ela, para mim, está sempre me colocando, assim, coisas assim de aprendizado. É engraçado como a igreja, ela transforma os nossos irmãos em Cristo em família mesmo, próxima, né? Sim. E aí eu vou fazer a última pergunta para vocês, então, que tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar. O que faz vocês se sentirem parte da Igreja Presbiteriana da Lapa? Olha, eu me recordo muito do que o nosso querido pastor Jorge falava, né? Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Então, eu acho que a igreja, como qualquer outro lugar,
vai ter problemas, vai enfrentar por situações difíceis, vai, tá? Mas eu também não seria capaz de ir na igreja, louvar a Deus, que nós vamos na igreja para isso, mas me levantar e ir embora. Então, acho que além da comunhão que nós temos ali com o nosso Pai do céu, a comunhão com os irmãos é muito importante. Fundamental. É fundamental, sabe? Essa aproximação que a gente tem na Lapa. E que a gente dê isso também para aquelas pessoas que estão chegando, né? Esse aconchego. Eu acho que isso faz a diferença. Então, é isso que eu vejo. Logicamente, além da palavra de Deus muito baseada na Escritura, não é cabeça de ninguém, cabeça de pastor que está ali na frente, né? São homens realmente inspirados por Deus para falar o que está na Bíblia, preparados por isso, para isso, né? Então, isso, louvar a Deus e a comunhão, isso para mim faz toda a diferença. Por isso que estamos lá firmes, se Deus quiser, até... Firmes na fé e firmes com os irmãos. Sim. Para você também, Wagner, a mesma coisa? As mesmas palavras? As mesmas palavras dela. Mas, gente, isso é um casalzinho muito moça carne, né? Eles são todo amorzinho. O Wagner fez de aniversário há pouco tempo atrás, não era uma declaração de amor na internet. Aniversário de casamento, eles vão viajar. Eles são lindos. Fala o nome dos 2 filhos aí para todo mundo saber. O Bruno, né, e a Marina. Bruno de 19, Bruno de 19 e a Marina de 12. Que são lindos também, são bem sugeridos. A Marina é uma fofinha, a Marina... Tô orando por ela, viu? Tô orando por a esposa, para os meus filhos aqui, tô orando por ela. Obrigado. Eu vou vir a parte de esposa para os meus filhos, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Quem sabe? Gente, eu estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite para contar um pouquinho da história de vocês e de conversar com vocês. Wagner, eu queria deixar registrado aqui o carinho que a minha família tem pela sua família, por tudo que vocês representam para a gente. Vocês receberam a gente na igreja com muito carinho, né? Toda a ajuda que você dá para o Sandro lá na multimídia e, assim, a gente fala de vocês aqui em casa com muito carinho sempre mesmo. A gente vê Cristo em vocês em diversos aspectos, né, na presença, na vida de vocês, e a gente é muito feliz por caminhar junto com vocês hoje. Muito obrigada, viu? Nós também somos muito felizes de ter você na igreja, o Sandro, né, aprendo bastante com o Sandro, né, dou meus pitacos, que eu estou sempre falando para ele, eu não sei fazer, mas sei dar pitaco, sei dar palpite. Mas assim, tem assim, um carinho muito grande por vocês, pela família de vocês também. Deus abençoe ricamente como presente, né, de vocês terem vindo para a nossa igreja, todo o trabalho que vocês estão fazendo, é bênção de Deus mesmo. Obrigada, Vilminha. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo a gente, o pessoal da Lapa, e podem se despedir, fiquem à vontade. Gente, quem não conhece ainda a Lapa, passe por lá, venha nos conhecer. Tá? Conhecer a palavra genuína de Deus, tá? Conhecer e receber, se Deus quiser, o aconchego. Logicamente que com um ou com outro você tem mais acolhimento, né? Você se identifica mais, mas faça parte dessa família. Com certeza vai ser muito bom para quem vai nos visitar e quem está ou quem já passou por lá, né? A gente sente até de algumas pessoas que saíram, pastores que saíram, mas Deus é maravilhoso, que Ele sempre, né, do jeito que vai, que a gente sente, vem outras pessoas também muito bacanas, e isso que nos alimenta e nos ajuda também nessa jornada todos os dias. Amém. Isso aí, você que está nos assistindo, venha para a Igreja da Lapa, você vai ser bem acolhido, bem recebido, né? Você vai ter uma literatura assim, que é a melhor,
que é a palavra de Deus, Amém. expostas por profissionais, assim, homens ungidos por Deus, né, os pastores, né, são preparados, capacitados, né, então venha para lá para que você vai ser bem acolhido. Tá certo. Vocês podem se despedir também. Vocês já fizeram a propaganda da igreja, agora podem se despedir. Olha, foi uma honra, tá? O convite, muito bom. Quando a gente ficou sabendo assim, eu pensei, Wagner, não se preocupa não, que a gente vai demorar, né? Para chegar na nossa vez. Não somos os últimos, né? Porque até então chegou para a gente que estava fazendo, né? Começou pelos presbíteros, né? Uhum. Então, você pega todos os presbíteros até chegar nos diáconos, né? Vamos semanalmente, o programa é semanalmente. E uma hora eu chegava a Foi um prazer muito grande, estamos muito contentes, tá, de poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa história com você e com o teu público. Obrigado, Nath. Obrigada, Nath. Obrigada, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês, para sua família linda. Uma ótima tarde. Para vocês também. Para você também. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau. Eu agradeço muito a você que acompanhou o programa até agora. Eu te convido, assim como a Vilma e o Wagner falaram para vocês, venha para a Igreja Presbiteriana da Lapa, venha fazer uma visita para a gente na Rua Roma, 465, na Lapa, São Paulo. Os nossos programas estão disponíveis ali no www.lapa.com.br e os aplicativos. Já você vai ter novidades por aí, você vai poder baixar o aplicativo da igreja, vai poder baixar o aplicativo da rádio também e ter esses programas disponíveis em podcasts, vai poder ter muito mais informação. Eu te agradeço por me acompanhar até agora. Fique com Deus. Crescendo na Graça, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa, com produção de Thaís Vasconcelos e direção de Sandro Zamboni.